Fala pessoal, vou trazer aqui para vocês um pouco de uma análise que a gente consegue trazer de forma um pouco mais técnica a parte da análise do comportamento. O que eu quero trazer para vocês é, por muitas das vezes é analisado da seguinte maneira, e vários pacientes já vieram de outros nutricionistas que tiveram uma conduta semelhante a essa, o antecedente, ou seja, o contexto que estava inserida a pessoa. Era um ambiente onde não tinha aquele tipo de alimento. Nisso, eles têm o entendimento de que não tem o alimento, ele vai lá buscar aquele alimento com uma forma de resposta por não ter no ambiente, e disso ele vai ter uma recompensa, né, um reforçador para manter sempre esse hábito de comer. Só que você consegue ver que fica talvez muito simplista, né? Sendo que os seres humanos, a gente é complexo, a gente consegue agir de forma simples, consegue às vezes dificultar a nossa vida e deixar ela complexa, mas muitas das vezes as soluções e as atividades que a gente faz, a gente consegue resumir de uma forma simples. Mas dentro da alimentação, ela não gira só, não tenho alimento, vou lá comer o alimento, sinto feliz e satisfeito. Não gira a contingência da análise de comportamento, não gira nessa cadeia. O que a gente tem que se perguntar? O antecedente não é só não ter o alimento, mas com quem que ele estava se alimentando, em que local que ele estava, como é que estava aquele ambiente, como é que estava a questão do humor dele, né, dos sentimentos, de como ele estava expressando a emoção dele naquele momento. Era um ambiente talvez muito mais agressivo, né, um ambiente que ele não se sinta tão confortável, ou era um ambiente mais acolhedor? E aí disso, talvez da má gestão das emoções, né, dos sentimentos, dos pensamentos nesse ambiente, nesse antecedente, nesse contexto, a pessoa vai buscar a alimentação como uma forma de resposta a esse contexto e nisso ela se sente bem. Por quê? Porque nesse ambiente talvez ela não se sentisse tão bem. E aí a gente tem uma máxima, né, que é se sentir amado, se sentir parte de um todo, parte de um grupo, se sentir, ter afeto, né, ter relações carinhosas com as pessoas. A gente sempre busca isso, né, ser aceito pelo outro, principalmente dentro de relacionamentos. E aí quando a gente traz a análise de uma forma tão simplista, por isso que, por muitas das vezes, a restrição de forma severa, ela não dá muito certo, né? A gente tem que pensar que a restrição, ela é muito utilizada, por exemplo, para atletas, para pessoas que querem uma coisa muito específica para um objetivo de curto prazo. E não é colocado isso nas redes sociais de que talvez, né, as dietas restritivas, a restrição alimentar, ela seja algo para um momento único, né, um momento mais restrito. E lá é colocado como se fosse uma coisa muito mais ampla, né? Você pode seguir sem comer açúcar, sem comer bolo, sei lá, esses alimentos que são mais vistos como malvados, né? E aí a pessoa nunca se relaciona com aquela comida, né? Não aprende a se relacionar, a lidar com aquela comida, ela só exclui. E aí, nisso, entra nessa contingência mais simples, né? Não tem o alimento, a pessoa vai lá e come, né? Tem a resposta por não ter o alimento, vai lá e comer, e tem uma resposta positiva. E aí, quando se exclui, você exclui essa resposta, porém, a base do antecedente não era não ter a comida, que às vezes tem. E aí ela come, às vezes não come. Mas o que é o determinante dela comer ou não comer ou procurar aquele tipo de alimento? Será que é a falta ou a presença? Entende que não é uma questão somente biológica, pessoal. A gente tem que trazer esse contexto emocional, né, psíquico da pessoa, que seria o relacionamento dela com a comida. O que ela sente quando come aquele alimento, né? Que emoções emanam a partir da alimentação, né, daquele alimento específico, né, de consumir aquele alimento específico. E a parte social, com quem estava comendo, em que ambiente, em que contexto que estava inserida, que fase de vida que a pessoa estava, né? Foi final do dia, foi mais início do dia, e nisso a gente vai ampliando os sensores dos nossos pacientes e nossos também para entender a percepção de que a nutrição não é só tira e coloca alimento, pessoal. É uma coisa muito mais complexa em que se deve ter o respeito de contemplar essas três grandes áreas: biológica, psicológica e social. Nisso, quando a gente consegue trazer esses três campos para dentro desses antecedentes, para a gente descobrir que tipo de resposta o paciente tem, a gente aumenta muito a nossa probabilidade de acerto dentro das nossas intervenções e
consequentemente, uma maior empatia pelo paciente. Porque a gente não vai ter julgamento ali. Ah, por que você está comendo açúcar? Né? Por que você está comendo doce? Por que você está comendo... Não. Onde você estava quando você comeu isso? O que acontece antes de você comer? Tá vendo que os questionamentos mudam? Na verdade é que o julgamento nem é um questionamento, é só uma imposição. Você entra com os questionamentos mais assertivos, onde você faz um tateamento, né? Um mando e um tateamento com o seu paciente a respeito do que está acontecendo de fato naquele ambiente, naquele contexto onde está fazendo a refeição. E ali você vai trazendo o paciente como ator, né, dentro da consulta nutricional, e que por fim tem o intuito final de gerar essa mudança e essa melhora, na verdade, né, do relacionamento dele com a comida. Tá bom, pessoal? Então, sai dessa de pensar só o alimento pelo alimento, ou o alimento que gera hormônio, que o hormônio, né, ou estimula tal hormônio, e que isso faz a pessoa manter nessa contingência. Não. A gente tem que entender toda essa cadeia também psíquica e social, porque essas três grandezas, elas não são grandezas onde tem proporções maiores, elas são equiparáveis, tá bom? É isso, pessoal. Valeu!